Olá, aqui é o Pastor Wilson da Comunidade Evangélica Morreal de Guarapuava e hoje nós vamos falar de um assunto que está esquecido pela igreja. Eu sempre digo que esses vídeos é para quem crê na Bíblia. Esse vídeo não é para quem está fora da igreja ou para você que ama e gosta da Bíblia. Se você não acredita, puxa, que pena para você, né? Aqui não é o seu lugar. Mas vamos lá. Capítulo 11 de Lucas, versículo 20 e 22 a seguir, fala uma situação que Jesus fala, né? Sobre espíritos imundos. O ministério de Cristo foi baseado em libertação. Não foi baseado na fé, foi baseado na salvação, mas principalmente na salvação. Lucas capítulo 11, do 22 a seguir, Jesus fala sobre o espírito que sai e vaga pelo deserto, e de tempos ele volta e encontra a casa vazia. E com ele traz mais 7. Então, e Pedro fala que o segundo estágio é pior que o primeiro. Né? Então, o que eu quero te falar? Olha, 30 anos, sempre isso, você vai ouvir esse número meu. 30 anos para cá, a igreja tem entrado por um processo de meninice no que se toca, no tocante à libertação. Sabe, eu lembro quando eu era pastor auxiliar na 52ª igreja do Evangelho Quadrangular, eu era jovem, 20 anos, 22 anos, 21 anos no máximo aí, por aí mesmo, 20 anos, no máximo 21. E nós tínhamos a igrejinha que não era igreja ainda, era obra nova no Jardim Paranaense, e nós tínhamos culto de libertação. Toda quinta-feira era culto de libertação. Então, as igrejas tinham isso, era comum isto. As igrejas de 25 anos, 30 anos atrás. Então, e realmente, era algo genuíno mesmo. Não tinha conversa com o inimigo, não tinha conversa com espíritos imundos, não tinha esse negócio aí como nós vimos muitas meninices hoje. Sabe, e hoje, como pastor da comunidade evangélica Amor Real, nós temos esses cultos, nós temos umas campanhas aí, um sábado de libertação, alguma coisa nesse sentido, mas sem meninice. O que nós vemos hoje é muita meninice. Já convidei vários pregadores, hoje eu não convido mais. Certa feita convidei um pregador que disse que era o top, fazia, acontecia, mas chegou na igreja cheio de meninice. Então, e a igreja precisa ser liberta. As pessoas precisam ser libertas. Por quê? Porque o ministério de Cristo foi libertação. O endemoniado de Gadareno. Ainda tem pessoas ainda que criticam isso. Olha, isso não tem. Cara, eu tenho visto várias igrejas aí que não têm isto no seu ministério e critica. Aí nós temos aí muitas pessoas que simplesmente precisam de libertação. A igreja precisa de libertação. O século XXI entrou com uma igreja que precisa voltar às suas raízes. Sem crítica a nenhuma igreja, mas não é mais possível a igreja do Senhor ficar como está. Embora você não possa acreditar nisso, mas a canalização existe. Sabe? Por quê? As experiências de muitos pastores sérios está aí para isso. Hoje nós não temos mais, olha, cadê os Anacondia? Um argentino? Existe muita meninice por aí. Eu vejo pessoas que não têm a mínima preparação para isto. Está se perdendo. Nós estamos virando exorcistas. Sabe, tem muitas histórias que eu tenho para te contar que eu não posso falar aqui. Vão me chamar de maluco. Mas eu quero te dizer uma coisa. A igreja precisa voltar às suas raízes. A igreja precisa voltar ao campo de libertação, ao campo de curas, sem meninices, sem grandices. Hoje, as pessoas estão chacotando da igreja. Repetindo, estão chamando até uma igreja séria de candomblé. Tem seus problemas, como todas as igrejas, mas nós devemos respeitar. Hoje eu vejo em vídeos curtos aí, não sei nem o nome que dá para isto, pessoas
pegando a Bíblia, aonde que está escrito libertação na Bíblia? Está escrito em vários pontos da Bíblia. O endemoniado de Gadareno, né? A cura da filha da mulher Cirofenícia. Em vários pontos o Senhor Jesus teve embates com demônios. E falou, olha, esse demônio aqui só sai com jejum e oração. Sabe, hoje nós temos vários escritores que falam de um monte de bobagens por aí. Por quê? Porque não vivem na prática, é engodo. E nós precisamos voltar aos pastores que oram, aos pastores que jejuam, aos pastores que não são antropocêntricos, aos pastores que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esses pastores que estão na frente do combate, libertando famílias pelo poder do nome de Jesus, não são pastores badalados, não são pastores que usam roupa, uma camiseta de 5, 6 mil reais, não usam ternos de 5, 6 mil reais, não usam sapato de 2, 3 mil reais, são pastores simples. E esses pastores estão se extinguindo. Por quê? Porque simplesmente as megas, as powers, igrejas, as grandes denominações não querem mais isso. Por quê? Porque escandaliza as suas áreas VIPs, escandaliza os seus convidados VIPs. Mas a igreja do século XXI precisa de libertação. Fizemos uma campanha no mês de fevereiro aqui. Olha, foi uma campanha de cura. Foi uma genuína. Foi uma campanha de libertação. Então, a igreja precisa disso. Não vá atrás. Não vá atrás de sensacionalistas. Não vá atrás de mega power, hiper pastores. Sabe, eu sempre costumo dizer aqui que tem homens que é igual o Goku lá do Dragon Ball Z. Existe lá, ele se transforma em Super Saiyajin. Agora existe o Saiyajin nível Deus. Então esses caras são isto. Uau! Até vou fazer aqui, né? Faz isso. Não corre sangue nas suas veias, corre óleo de unção. Mas são pregadores do óbvio. Olha, Cristo alertou isto, que nós precisamos libertar o povo, que nós precisamos libertar o cativo, que nós precisamos levar luz ao meio de trevas. Sabe aquelas casas da periferia que ninguém quer ir? Aqueles casos que literalmente é a canalização de bichos mesmo, e as pessoas não estão entendendo. É isso que nós estamos falando. Sabe? Pastores que não são badalados. Olha, eu vou te falar uma coisa para você, a gente tem muito conteúdo na internet e nada vai para frente. Por quê? Porque não há interesse nesse conteúdo, mas existe o interesse nos conteúdos de sensacionalismo, de coisas heréticas, de coisas fora da Bíblia. Eu estou falando aqui o que acontece na Bíblia. A Igreja Quadrangular de 1923, a Igreja Quadrangular quando veio para o Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, que tem os seus fundadores Gunnar Wiener e Daniel Berg, homens de Deus, homens que não eram sensacionalistas, que em 1923 aconteceu um problema aqui em Santa Catarina e eles vão, o famoso reteté que eles falaram que eu sou de Toronto. Existe documentos, é só você procurar nas redes sociais que você vai encontrar. Nós precisamos voltar aos cultos de cura e libertação. Nós precisamos voltar a colocar a mão nas cabeças das pessoas para curar, para libertar, para serem batizados com o Espírito Santo sem meninices. Talvez você não concorde comigo, mas a igreja, ela nasceu e foi forjada em Cristo Jesus. E o ministério de libertação, ele existe. Na própria Bíblia, o Senhor é o grande exemplo disso. Aí, alguns incautos, alguns leigos, pegam a Bíblia e ficam para um like. Está destruindo pessoas, está destruindo a fé das pessoas, pessoas que fazem isso, achando na Bíblia aonde tem batalha espiritual. Pelo amor de Deus, então nós devemos jogar o Efésios capítulo 6 fora. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Puxa, quanta ignorância!
São pessoas que gostam de like, enquanto isso, pessoas sofrendo, que precisam de libertação. Olha, pastor, aonde entra a libertação? Aonde o médico não resolve o problema, aonde o psicólogo não resolve o problema, aonde o psiquiatra não resolve o problema, aonde qualquer especialista humano não resolve o problema, porque Deus deixou a medicina para isso. E nós precisamos voltar. Eu digo, como precisamos voltar à escola bíblica dominical, precisamos voltar às nossas raízes. Sabe, hoje, eu sou pessoas se colocam no lugar de Deus, de uma teologia humana. Eu sou teólogo, eu sou pós-graduado. E pelas boas instituições. Mas eu quero te falar o seguinte, precisamos voltar às nossas raízes de cura e libertação, em nome do Senhor Jesus, sem meninice. É muita meninice, é muita falação com demônio, não existe isso, existe em nome de Jesus, está repreendido. Tem muitas histórias que são de crianças, são meninices, mas tem muitos relatos que são verdadeiros. Aqui, na comunidade evangélica Montreal e em muitos outros ministérios de Guarapuava, a gente vê algo genuíno, pastores sérios. Mas não são pastores badalados. Não são pastores repetindo que não tem um terno de 5 mil reais, que não tem um carro de 300, 400 mil. Mas são homens e mulheres que servem ao Senhor, que estão com o seu joelho dobrado, que estão em jejum e oração, não jejum de Facebook, não jejum de chocolate, porque até isso a igreja deturpou os falsos ensinos. Jejum de Daniel é uma das maiores heresias que eu já vi na minha vida, porque pega 2 períodos da fase de Daniel na Babilônia, quando ele chega e quando ele tem a revelação do Senhor. Aí eles colocam num jejum da terra, heresia. Esses pastores não fazem jejum de Daniel, esses pastores fazem o jejum de verdade. Precisamos voltar ao evangelho verdadeiro, precisamos voltar ao evangelho puro e simples. Talvez você não concorde comigo, com certeza. Existem pessoas que não concordam, mas você que concorda, vamos trabalhar, vamos orar, vamos montar grupos de orações, vamos montar grupos de intercessões, não com fanatismo religioso, não com retetés da vida, não com o som do pirocóptero de ficar girando. Isso é meninice, para não dizer outra coisa, que eu sou respeitoso com as pessoas. Mas eu quero te conclamar, você que é remanescente, você que se acha um peixe fora d'água onde você está, vamos orar, me ajude em oração. Vamos retomar os cultos de libertação. Você, pastor que está me escutando, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar e vamos ensinar o povo. Para que a pessoa realmente ela sinta o poder do Espírito Santo, sem arrepio, sem bobagens, mas que isso reflita na pessoa uma vida de libertação financeira, uma vida de libertação espiritual, uma vida de libertação em sua casa. Porque a Bíblia ensina que nós temos que colocar a mão sobre as pessoas e colocarão a mão sobre as pessoas, expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão uma mão nos seus enfermos e curará pelo nome de Jesus. A igreja precisa voltar às suas origens, uma igreja com poder, uma igreja formidável como o exército com bandeira. Que Deus abençoe você, que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Tchau.